Boa tarde, super bem-vindos. Nós aqui estamos na Sociedade da Ciência do Sentir, uma sociedade sem fins lucrativos, onde nós estudamos, pesquisamos as aplicações do sentir em todos os âmbitos da nossa vida. O que a gente valoriza e procura resgatar na sociedade é justamente esse sentir que foi tão relegado ao segundo plano em favor do nosso mental e do racional. Ainda é. Ainda é. Mas nós estamos aqui num trabalho de formiguinha, tentando resgatar esse sentir e buscando em tudo que a gente pode, em todas as áreas, as aplicações e a abertura para a expressão. Aqui, na verdade, é um espaço de reflexão desse sentido. E por isso que é aberto à cultura, ao cinema, às artes, agora a poesia e a literatura. Então é muita alegria para nós podermos falar desse sentir, expressar esse sentir e refletir sobre ele aqui nesse espaço. Bom, nós temos aqui atividades culturais, que é o Ciência Cult, que engloba justamente o Expressão Cult, que fala de arte, onde a Regina Conde é coordenadora, nossa artista plástica. Temos o Cine Cult, onde a Maria Luísa Beth é coordenadora, e também podemos trabalhar através da sétima arte do cinema, nossa expressão, nosso sentir. Temos os Encontro Cult, que uma vez por mês é um palestrante convidado com temas variados. E estamos estreando hoje Poesia Cult, né? Com Adalberto Gomes e com a Marisa Queiroz. A sociedade tem os cursos, onde a gente estuda o sentir, onde a gente estuda grupos. Temos uma sala virtual, onde funciona o curso de Corrute, um psicólogo, onde funciona uma sala também para os membros da sociedade, para assuntos variados. O Virtual Cult, enfim, a gente está com várias atividades, tanto aqui na sala física quanto na sala virtual. E a nossa presidente, que é a Beatriz Preves, que é a teórica da ciência do sentir, né, autora de vários livros publicados, estão ali sobre a bancada, os livros dela, para quem quiser conhecer a obra depois. E a Beatriz, ela vai poder falar um pouquinho mais do nosso trabalho e apresentar não estamos resgatando só o sentir, não. Tem outros resgates aqui hoje. Bem, Beatriz. Eu não vou me alongar, porque a gente quer falar poesia, mas eu não posso deixar de dizer da minha alegria, estou até emocionada de ter Marisa de volta, né? Fundadora da Sociedade, se afastou e traz uma preciosidade, traz um diamante ao lado dela, né? E abrilhanta mais e mais essa ideia. Então, eu só posso dizer muito obrigada. Inclusive, uma das pessoas que não pôde vir mandou essa rosa para vocês dois, a Araci, né? E, enfim, e vamos falar poesia. Uma coisa que é importantíssima, até por sugestão do Caio, quem assinou o livro está autorizando... Cacau, não sei como Cacau, desculpe, está autorizando a ser apresentado, porque a gente põe no site depois, né? Isso eu ponho no YouTube e o link no site. Mas, de qualquer maneira, então quem também está aqui e aceitar vir falar aqui na frente, está automaticamente autorizando a imagem de ser colocada no YouTube, né? Lógico, sem fins lucrativos, porque a gente não quer ter problemas. Se você não quer ser colocado, não apareça, não venha aqui. Se quiser aparecer, não apareça. Se quiser aparecer, não apareça. Bom, chega de conversa e seja bem-vindo à Poesia Cult, no Ciência Cult da Sociedade da Ciência do Sentir. Olha, uma boa tarde a todos. Estou muito feliz, viu, de estar aqui e também dando início a um novo projeto. Aqui no Rio de Janeiro, acredito, Poesia Cult, uma ideia antiga, né? Eu realizava esse projeto mais ou menos na Universidade FEUP, em Campo Grande.
ali era mais ou menos, nós estudávamos, tínhamos, acho que não é estudo, é conhecermos escritores clássicos, poetas, né, na nossa visualização, são poetas, os clássicos como também os contemporâneos, da nossa região, que estão conosco, tudo isso. Então, está aí. E com a oferta da ciência da sociedade, de realizarmos esse projeto aqui, então aqui estamos nós, né? Então nós escolhemos mensalmente, será escolhido um autor clássico e como também um contemporâneo. Alguns de vocês aqui estarão aqui presentes também são vários amigos nossos, estarão aqui também, sentados nessa cadeira, também sendo aí, não é interrogatório não, vai ter interrogatório, né? Vai ser contando, a proposta é essa, o poeta fica livre para falar o que ele quiser e contando, aberto a pergunta do público depois. Então nós iremos realizar umas perguntas básicas a esse poeta irá responder e irá falar bastante coisas, o que ele achar melhor falar ou não falar, ele estará à vontade aqui. Mas a abertura é com um autor clássico, né? E nós escolhemos o primeiro pioneiro para abrir aqui nosso projeto, J.G. de Araújo Horta, né? Muito contestado, foi discriminado, então acho que foi escolhido o poeta, o príncipe da poesia, o poeta das professoras, né? As professoras adoravam, as mulheres adoravam, que era romântico. Então isso marcou muito minha infância, lá da minha infância e juventude, né? Que ele faleceu recente, era pedetista como eu. Eu sou mais visualista do que pedetista. Não saindo do raio da política. Então ele foi tudo isso, né? E muito discriminado, e caiu no inconsciente público, e o público chegou a alijá-lo. Então nós faremos isso. A nossa proposta é trazer não só os bambambãs, vamos chamar assim, nós vamos trabalhar os poetas contemporâneos que sabemos que mas não estão na mídia, né? Não estão aí nas prateleiras, não é divulgado. Então, faço questão até que vocês quiserem a opinião de algum poeta, passar algum poeta clássico, que possamos aqui passar pela nossa roda de conhecimento, será muito bem-vinda a opinião de vocês, a citação de algum poeta de vocês que queiram. Nós temos vários já, né? E vamos começar a primeira etapa com poetas brasileiros, e depois passaremos para poetas estrangeiros também. A primeira etapa, vamos lá, é mensal, né? Então temos aí um ano à frente e vamos rodando esse papo em nosso encontro maravilhoso. Então, uma boa noite e... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Uma boa tarde, né? Eu estou querendo que acabe logo, nem por isso, né? Você está querendo adentrar. Adentrar, na noite, fora, adentrar na melhor da coisa. É o homem da noite. Então, gente, é isso. Uma boa tarde. Sejam bem-vindos. E vamos lá. Poesia. JG. Bom, eu vou aqui compartilhar junto com o Dalberto, né, algumas coisas. E como ele falou, né, nós vamos trazer poetas clássicos, não é? Mas não aqueles tão conhecidos, aqueles que foram, à época, muito conhecidos e depois, por algum motivo, foram meio que apagados, não é? Como, por exemplo, o J.G. de Araújo Jorge, que foi um poeta muito criticado na época, né? Então, e de certa forma, ele foi meio que esquecido, embora a obra dele seja maravilhosa. Então, como aqui a gente tem esse projeto da ciência do sentir, né, o que a gente deseja aqui é justamente trazer, resgatar aqueles poetas que colaboraram muito e que tem uma obra lindíssima, como o caso dele, não é? Então a gente quer resgatar esses poetas, tá? E dar aqui nesse espaço voz, não é?
voz a eles novamente através de um pequeno estudo. Eu trouxe alguma coisa aqui, o Dalberto também vai falar alguma coisa sobre ele, mas é claro que vocês também souberem algumas curiosidades sobre ele, tá? É um momento assim que a gente vai viver um pouco como se ele estivesse aqui entre nós. Vamos resgatar, vamos viver, vamos, sabe, trazer. Diz que a pessoa nunca morre enquanto está na memória, né? Então vamos trazê-lo para a nossa memória e vamos resgatar um pouco do JG de Araújo Jorge. Bom, vou começar falando da biografia. Eu vou falar um pouquinho da biografia, não daquela forma muito chata, mas o Dalberto vai falar um pouco da política e eu trouxe também algumas curiosidades. Ele até que era um gatinho, né? Eu acabei de comentar, um gato. Então, ele nasceu em Tarauacá, no estado do Acre, no dia 20 de maio de 1914. Ele é descendente de famílias tradicionais de Alagoas e do Rio de Janeiro. E passou sua infância na cidade do Rio Branco, onde fez o primário, né? Depois veio para o Rio e ele fez o grupo escolar lá no Rio Branco, né? Veio para o Rio de Janeiro, onde fez o curso secundário nos colégios anglo-americano e do Pedro II. E logo começou a mostrar o lado dele, literatura, de movimento, era uma pessoa muito agitada, queria participar de tudo, né? E começou já a colaborar com o jornal da escola. E quando foi em 1931, ele publicou o jornal Correio da Manhã, no jornal Correio da Manhã, seu primeiro poema, Ri, Palhaço, Ri. Gente, eu confesso que eu procurei esse poema. Vamos duas, não achei. Não também. achei. Sabe, eu queria trazer aqui para Não a gente. achei. Não achei. Não achei. Tem que procurar mais, deve estar em algum Mas lugar. olha, eu fiz uma boa pesquisa, não consegui. Então, ele, assim, entre os 14 e 16 anos, ele fez muitos poemas. Ele era um garoto, assim, extremamente apaixonado, né? Isso ainda no ginásio, né? No ginásio. É romântico, né? Então, ele fazia muitos poemas de amor, né? E com isso a galera, as mulheres todas se apaixonavam, né? Colaborou também com o jornal A Nação, com as revistas Carioca e Vamos Ler, entre outras. Em 1932 foi escolhido como príncipe dos poetas, sendo saudado por Coelho Neto. Ingressou na Universidade do Brasil, onde se formou em Direito, foi o fundador e primeiro presidente da Academia de Letras da Universidade, que teve como patrona a Frânio Peixoto. Fez curso de extensão cultural na Universidade de Coimbra e também fez um curso, não coloquei aqui, ele fez um curso de uma extensão em Berlim. Eu confesso que eu... Porque esse de Coimbra também é extensão, né? Extensão cultural, que ele recebeu lá de Coimbra. Esse que você falou. Esse de Coimbra, ele recebeu o título de estudante honorário. JG de Araújo Jorge foi locutor e redator do Jornal Nacional, Cruzeiro do Sul, Tupi e Eldorado. E em 1970 foi eleito deputado federal. Aí é que começa a fase trajetória política. Né? Foi deputado federal pelo antigo estado da Ele Guanabara. começou como federal já? Federal, Acho que sim. Foi, e teve 3 mandatos. Três mandatos, né? 68. Era do MDB, depois foi para o PDT, aí brigou com o Brizola e voltou para o MDB. Quando ele entrou no partido do Brizola, ele foi eleito com 31 mil, uma coisa assim, foi um número grande. Ele foi eleito. Aí brigou com o Brizola, voltou para o MDB e aí não foi mais eleito. Bem diferente de hoje, né? Não é?
Ele ficou conhecido como poeta do povo e da mocidade. E sua poesia era lírica e social. Falava da alma de toda a gente e traduzia desejos, angústias, esperanças. E entre seus poemas destacam-se os versos que te dou, cantiga só, vergonha, etc. Orgulho e renúncia, eu até trouxe uns aí. E veio a falecer no Rio de Janeiro em 1987. E aí, ele foi um dos poetas mais lidos. Você vê, né? Era lido, era muito disputado, cada vez que ele lançava um livro, era imediatamente... Best-seller? Best-seller. Na época, best-seller. Então, mas ele foi também assim, o mais combativo no Brasil. E aqui diz que ele lutou, ainda como estudante, contra o Estado Novo, o Alberto vai falar disso, e embora tantas vezes ignorado, rejeitado pelos eruditos, o poeta cantou amor em todas as suas dimensões, de uma maneira que poucos poetas haviam feito. Que maior glória pode aspirar um poeta, né? Então, só Castro Alves e Augusto dos Anjos conseguiram no Brasil popularidade igual ao do Araújo Jorge. Ele emocionava os corações enamorados, fala a alma de toda a gente, porque traduz seus desejos, angústias e esperanças, ao mesmo tempo indica rumos e faz-se intérprete das reivindicações de sua época. Era romântico e era socialista. É poeta moderno que interpreta seu tempo e vê sua mensagem cumprir sua missão. Poeta do povo, e ele mesmo já confessou numa trovinha. Minha maior alegria, minha glória humilde e nua é ver a minha poesia fazendo ciranda na rua. É um trovador. Adalberto vai falar um pouquinho. Dando uma continuação, vou citar aqui uma entrevista que ele deu para a revista Manchete em 1969, para ver a sutilidade dele, né, na resposta dele, dentro da capacidade do poeta fazer ali, né, a síntese da resposta ali, e através da poesia. A primeira pergunta que está aqui nessa entrevista, feita pela revista Manchete, foi: o que acha da poesia em si? Então ele respondeu: a poesia é a vida acontecendo no poeta. Sensacional. Afinal, o que é o poético senão o poeta? O que é o poético senão o poeta? Afinal, a vida é apenas barro. Tu serás ou não Deus? Né? Aí a pergunta é fatal para todos os poetas, né, cara? O que acha do amor? Ou então, essa pergunta é: o que acha do amor? Né? Aí então vem a resposta dele. O amor é a capacidade do ser. O homem ama amplamente, de modo multiforme. Sem amor, não se é. Ama-se ao próximo como preconizava Cristo há quase 2000 anos atrás. E para somar ao mundo, nessa soma, ama-se a próxima e para a multiplicação. Essa é a pergunta aqui. Aí vem a outra também, aonde busca a sua outra pergunta para todos os poetas. Da inspiração? É da inspiração. Isso também é fatal. Onde busca a sua inspiração? Né? Escreve sempre. Então a resposta: não busco, ela me encontra. Porque na verdade, sabe o que eu pensei muito nisso aí? Porque a gente sabe que o escritor, ele é solitário, não é? Ele é solitário. E a gente precisa realmente se aquietar para que essa inspiração chegue. Eu achei espetacular o que ele coloca aqui. Espetacular. Maravilhoso. Isso, está na vida.
passo meses, anos, sem escrever uma linha. Escrevo um livro em poucos dias, pois acontece, né? Quando perguntar também, escreve sempre, ele diz, passa meses, anos, e sem escrever uma linha. Mas quando ele acontece, né? Ele escreve um livro, que eu uso, né? Que ele é fã, aquela catarse, né? Vou falar aí a palavra poética. Do santo baixo. Qual o seu meio preferido de distração? Uma pergunta. Qual o meio preferido de distração do poeta? Olhar. Olhar. Há muita gente que tem apenas olhos para ver. A capacidade de se ter os olhos de olhar a vida, recolhendo dela tudo que nos pode oferecer, e é muito mais empolgante. É o mais barato de todos os divertimentos. Qual poeta? Aí vem a pergunta, né, em cima, qual o melhor poeta nacional? Também a resposta são, né? Qual a pergunta, né? Qual o melhor poeta para você nacional? Falei, aí ele vem, logicamente, saindo pela tangente, mas como temos que fazer, ele respondeu. Os poetas são como os instrumentos. Não posso dizer entre um violinista, um pianista, um saxofonista, qual o melhor. Não posso. Cada um é grande no seu instrumento. Citarei poetas de minha predileção, que é o Moacir de Almeida, o Raul de Leone e Augusto dos Anjos. Para falar dos que já partiram, né, falando dos que já partiram, mas continuam com a gente, apenas com a sua poesia. Como ele entre nós hoje. Qual a melhor poesia que já escreveu? Aí vem, né? Ele falou que é difícil dizer qual é a melhor. Mas as poesias vêm marcando momentos da minha vida. E como os livros fixam etapas. Cada uma delas representa, portanto, algo de particular, mas dá-se o fato curioso. Às vezes, as poesias de que mais gosto, não são as que os leitores gostam. Eles ou elas, por exemplo, preferem as minhas poesias líricas. Eu, particularmente, prefiro as sociais e até as políticas. Bem, qual o tipo de mulher que mais agrada, né? Qual o tipo que... Olha, ele vai ter... Então ele respondeu, qual o tipo de mulher que lhe agrada? Ele respondeu, a que me compreende. Só a compreensão liga realmente um homem a uma mulher. O resto é efêmero. Mas, como me pergunta a maior qualidade de uma mulher para me atrair, eu responderia: é a feminilidade, a sua ternura e sua capacidade de se dar-se. Vai a resposta, né? Qual a diferença do romantismo do passado e da atualidade? A outra pergunta. Costumo dizer que o romantismo não foi apenas uma escola literária, mas um estudo de espíritos que independe de escolas. Os modernos são também românticos. Apenas o romantismo do nosso tempo se apresenta com característica diversa do romantismo do século XIX, o chamado mal do século. O romantismo do homem de nossos dias é um romantismo sensorial, que tem raízes profundas na realidade. Você vê, danado. É sensorial, vamos lá. A conquista do espaço fez decair, na época, né? Tinha o homem foi à Lua, aquele foguete lá. Então, a conquista do espaço fez decair o valor de termos poéticos referentes à Lua e estrelas, etc. Então respondeu, ainda não. Quem sabe lá daqui a alguns anos, hoje, né? Alguns anos, né? Quem sabe daqui a alguns anos. Escrevi certa vez que minha poesia era como aquela face da lua que ninguém vê,
voltada para o infinito. E hoje os russos e americanos conseguiram fotografar outra face. Evidentemente, terei que mudar a minha poesia para outro planeta ou satélite, que é mais acessível. Inacessível, ótimo, inacessível. Outra pergunta capciosa. Existe amor platônico? Então ele respondeu que deve haver. O dos idealistas ou dos frustrados ou doentes. Mas o amor é como uma poesia, ou como uma flor. Por mais belo que seja, ou por isso mesmo, precisa de seiva, que vem do chão, do trabalho, das raízes. Acredita no amor à primeira vista? Eita, ele não acredito, não. Acredito em simpatia. O amor exige tempo para definir-se, plasmar-se. O amor não nasce amor, como da semente não nasce a flor. Tudo, né? Então aqui as perguntas finais vieram. Qual a idade começou a escrever suas primeiras poesias, que ela citou? Ele cita que foi com 12 anos, né? E aos 14, teve 17 anos, conseguiu reunir ali para um livro, né? E que jogava um time de futebol, né? Lá no Colégio Pedro II, né? Onde ele estudou. Então, a outra pergunta: o que mais lhe agrada na vida? O que mais lhe agrada na vida? Ele respondeu: a vida. A vida. Nada há mais de extraordinário. Veja o que disse nesse final de soneto, né? Aí vai um soneto, veja o que disse no final do soneto. Pode-se tudo pensar, tudo criareis. Em histórias ou cantos singulares, o sonho não pode, a alma não deve. Ainda assim hás de ver que não és louco, que tudo que pensaste é nada e é pouco. Antes que a própria vida que ensina, escreve. Então, aí vai, né? Ele cita também um poema, no caso, foi da primeira astronauta russa, a primeira mulher a depassar do espaço. A pergunta foi: o que você fez para essa astronauta? Ele também cita aqui um trechinho, né, de uma trova, né? Que tu não crês em Deus, mas que o olhaste de perto nos teus olhos. Traz para os homens a sua muda mensagem, ainda incompreendida. Ó Deus. Então... Aí termina essa entrevista. Vou só falar uma curiosidade agora sobre a vida afetiva dele, né? Toda a biografia dele diz que ele foi casado, aí fala, Maria de Souza. Apareceu aí, né? Já apareceu. Já apareceu. Mas, na verdade, é como se ele tivesse tido... Maria de Souza, Araújo Jorge. É como se ele tivesse tido apenas esse amor. Na realidade, a Maria de Souza foi amor adolescente, que ele diz que conheceu... Foi Marisa. Tem as três Marias. Tem as três Marias e tem as três Marias. Bom, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Ele disse que teve 2 grandes amores na sua vida. O primeiro foi um amor adolescente. E o segundo, o amor de outono, que durou 27 anos. E com ela ele teve 2 filhos. Foi casado, com a primeira, ele foi casado na juventude, a Maria de Souza. E ele sempre a chamou de Lourdes. E desse casamento ele não teve filhos. Aí depois ele diz o seguinte: aí pediram a ele um poema em abril de 1959 para o Diário Carioca. E aí ele resolveu escrever um bilhete para esse diário, dizendo o seguinte: eu ia lhe mandar uns poemas novos, mas remexi em minha gaveta e encontrei um soneto, um velho soneto, sempre novo para mim e inédito ainda.
Está datado de 16 de fevereiro de 38, tem 21 anos. Eu o teria possivelmente incluído em algum livro se não tivesse perdido. Agora que o encontro, relendo, ele me fez voltar ao passado, num imprevisto turismo sentimental. É um soneto adolescente, meio ingênuo, mas tão sincero, guarda aquela marca de sinceridade que sempre fiz questão de expressar em meus trabalhos e que explica talvez por que consegui, ao fim de tantos anos de poesia, interessar meus leitores. Esse soneto foi feito quando ainda era estudante e foi dedicado àquela com quem afinal me casei, que era a Maria de Souza. A coisa começou em poesia e acabou na vida mesmo. Eu a conheci justamente no dia 2 de janeiro de 37 e foi no carnaval, numa batalha de confete, oferecida pelo antigo Clube Boqueirão do Passeio da Tijuca Tênis Clube, em sua sede em Santa Luzia. Como sócio da Tijuca, eu compareci. Depois, fiz o soneto. E a vida fez o resto. Aí o soneto eu posso ler para vocês? Diz assim: par constante. Dia 2, uma festa. Era o mês de janeiro, festa da minha vida. A noite azul brilhante, chegaste e eu fui teu par. Fui o teu par primeiro. Dançamos, como é bom lembrar aquele instante. Tu tão linda, nem sei. Eu feliz, petulante, um pouco petulante. Sim, mas cavalheiro. Dançamos toda noite e fui teu par constante. Nem só teu par constante. Eu fui o teu par primeiro. Quantas coisas te disse, e assim juntos os dois, com os meus olhos nos teus, afinal, quem diria o mundo, quem diria o mundo que ainda havia de surgir depois? Quem diria, ao nosso ver, talvez naquele instante, que nosso par feliz, constante, aquele dia, seria a vida inteira, e sempre um par constante. Então, esse foi o soneto que ele fez para essa moça com quem ele casou. Só que, em 1959, eu não sei dizer direito, eu procurei, mas eu não encontrei. Não sei se ele descasou, ficou viúvo, separou, e ele estava numa tarde de autógrafo. E aí foi quando ele conheceu a Maria José de Menezes. Ele estava autografando, né? E observando a longa fila, ele notou uma linda jovem à parte, junto à parede, segurando um livro. E a fila ia andando e a moça não se movia. Cabelos castanhos, olhos castanhos claros, elegantemente vestida, e que formas generosas. No burburinho da loja Cias, na seção da livraria, ela se destacava, imóvel, olhar fixo, coração batendo descompassadamente. Quando o último livro foi autografado, JG, com um gesto de mão, a chamou. Qual o seu nome? Perguntou ele. Maria José. A jovem respondeu. Conversaram, como se há muito já se conhecessem. A moça, 20 anos mais nova que o poeta, fazia poucos meses que terminaram o casamento. Tinha 2 filhos pequenos. E ele pediu o telefone dela. Mas a Maria José fez meio que não deu assim de pronto, né? E falou que iria voltar na quinta-feira porque tinha um compromisso ali. E aí traria o número. Ela mentiu. Não tinha compromisso algum. Ela queria voltar e conversar novamente com aquele homem fascinante. Era uma tarde de segunda-feira. E JG estava com 44 anos e julgava estar vivendo o começo de outono, e o amor dela veio como um dia de primavera. Foram 27 anos de primaveras até o último verão.
em que, depois de uma longa enfermidade, JG veio levar sua poesia para outra dimensão. Maria José Menezes era de Niterói, família tradicional, rigorosa na moral e nos costumes, e teve que lutar contra tudo e contra todos para viver esse grande amor. Ela era separada naquela época, em 59, e já era um escândalo. E ir morar com um homem casado era a coisa mais abominável. Então ele era separado, não era viúvo, era casado. Naquela época tinha ainda divórcio. Decidiu ter um filho, então, e transgredir a moral. Decidir ter um filho, então transgredir a moral e os bons costumes. E ela teve 2 com ele. Ela já tinha 2, né? Já tinha 2 e teve mais 2 com Porque ele. ele casou, ele não teve nenhum com a Maria de Souza, Não. né? E aí ele dedicou esse poema, dedicou outro, mas eu só vou ler esse pequenininho para a gente terminar e dedicarmos ao Caio. Primavera. O teu amor, querida, faz um dia de primavera neste começo de outono, que é a minha vida. E do ramo de onde as primeiras folhas se soltaram pálidas, sem cor, surgiu uma flor imprevista. O teu amor. Teu amor chegou assim, como uma coisa que no fundo se deseja, mas não se espera, emocionando o coração nesse começo de outono, como um dia de primavera. Esse foi Bacana. Tem outro que ele dedicou, mas não vou ler agora não, porque é um pouquinho grande, mas ele fala sobre teu ventre, tua túmida rigidez, uma coisa assim meio... Interessante, ele é Olha só, Marisa, é por isso que ele tinha um fã-clube muito grande. Inclusive, uma prima minha tinha toda a obra dele. E eu tentei, ela já é falecida, eu tentei rever para mim. Mas a filha, que é a minha filha de segundo grau, disse que já não tinha mais. Ela tinha completa. Esse aqui é outros poemas também. Tem alguma coisa de JG de Araújo Rosa que queiram falar? Nós temos aqui. Para acrescentar, Nós temos 10 coisa minutos. rapidinho. Explicar como é. Vocês falaram meia rapidamente meia hora para o Clássico só explicar como é o projeto. Porque vocês falaram de Trova, porque ele também foi o fundador, junto com o Luiz Otávio, em Friburgo, das Trovas, os Jogos Florais, em 1960. E ele tem cada trovas lindíssima. Nosso convidado chama-se Cairo de Assis Trindade. Cairo